Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Jorge. Espera que eu já vou te chamar. Hello! E aí, Ju? Tudo bem? Beleza? Beleza. Tá Tá ouvindo emoji? bem? Tô emoji? Tô ouvindo bem. Só fico aqui, só. Cantinho. Fica aí? Só aqui. Maravilha. Tá no Rio? Hã? Tá no Rio? Tô no Rio. Bom. Ainda mais que essa pandemia toda, né? Não tenho nem como visitar os pais. Tá tranquilinha. Ah, não tem como, né? Ficar viajando não dá, tem que ficar escondido. Aí tá feio o negócio ainda aí no Rio? Cara, agora com o feriadão foi complicado, né? Porque todo mundo abusou demais. Então agora parece, o que eles falam é que agora aumentou os números aqui no Rio, que deu uma piorada, que a gente já estava esperando isso, na verdade. Ó, Mas tem de tudo aqui. Tem uma galera neurótica que sai de 10 luvas, duas máscaras, bota filtro de café, tem de tudo. E tem uma galera que não quer usar luva, não quer usar. Luva não precisa usar, mas assim, não quer usar máscara, sabe? sim, Tem sim. extremos Os aqui. extremos, né? Que é o problema, né? É, mas a gente vê assim, quando tá calor, e abre os bares, cara, lota. Não tem como. O pessoal não tá Aqui, aguentando mais, né? Talvez. Não que seja certo, né? a gente não tá acostumado a ficar preso, né, Jorge? Exato. É ruim, cara. É A bem ruim. gente ainda na infância, eu não sei sua idade, mas a gente na infância, a gente ficava muito em casa, né? A gente brincava na Sim, rua, a gente ficava bastante em casa, a gente fazia tudo em casa, com os sim. primos, com os vizinhos e tal. Cara, a criançada de agora, eu vejo minha sobrinha, cara, de 5 anos, ela tá surtando que tá em casa, não aguenta ficar não. Exato. Não aguenta. A galera de hoje é mais. É pra Muito rua, é pra compromisso já, né? frente, é outros 500. Exato. Mas Mogi aí, como que tá, Mogi? Puta, eu tô por fora. Mas eu acho que aqui nunca Então agora. começou. Mas você sai de máscara, né? Começou o De Jorge. máscara. Eu tenho uma máscara, assim, trabalho de máscara, Ai, que mas, bom, Jorge. mas não me pergunta dos números, não. Que, Não, número aqui eu também não sei. Eu nem fico olhando muito esses negócios de número, não, pra é, não me irritar. quando a gente estava no início da pandemia, até o pessoal que trabalha comigo que mandava mensagem, viu? E aí? E vai voltar? Quando que vai voltar? Porque eu desligadaço de tudo, assim. Eu falei, vamos lá, na hora que for voltar eu vou saber que dá certo no final. Aqui no início a galera não queria atendimento, não queria nada. Aí deu assim um mês e meio e tal, aí começaram as dores, né? Voltaram as Aham. dores. Aí a galera começou, ai, vocês não vão voltar? E quando vocês Uhum. voltam? E ai, Começa a lembrar, né? começa Bom, desesperado já. isso aí. Bom, bora lá. Vamos lá. Bora lá. Eu vou começar te apresentando, aí a gente começa com as questões. Jorge Arantes Castro Neto. Graduado, primeiro em fisioterapia, em 2008. Você fez a fisio onde, Jorge? Fiz na Brás Cubas aqui em Mogi. E graduado em quiropraxia em 2010. Isso eu vou pedir para você explicar um pouco, porque durante um tempo você fez as duas ao mesmo tempo. Na verdade, bom, quer terminar aí? Vou terminar, calma aí. Especialista em esporte, biomecânica e acupuntura, quiropraxista e proprietário do Instituto de Quiropraxia Toque de Cura e apaixonado por cuidar das pessoas.
Agora começa contando aí. Como que você conheceu a Quiro e como que você conseguiu a proeza de fazer duas universidades ao mesmo tempo? Na verdade, eu quando eu me formei assim no colégio, eu não queria muito fazer faculdade, assim, não via algo que era o que eu queria. E aí gostava de fazer massagem, queria trabalhar descalço na praia. E eu acabei indo prestar uma prova de fazer cursinho e acabei ganhando uma bolsa no Objetivo de Santos. Aí minha família já tinha apartamento lá no Guarujá, que era pertinho, acabei indo morar lá para ir fazer o cursinho, que nunca fui. E nessa é uma pressão da família, né? Vá, faz medicina, ou faz isso, faz aquilo, faz tal, e beleza. Até que, não lembro como, é algum curso que eu estava, vi um livro escrito quiropraxia. Pô, achei aquilo fantástico, assim. E aí eu comecei a ler, falei, pô, legal isso aqui. Aí fui pesquisando, tal, vi que tinha uma faculdade. E aí decidi fazer a faculdade de Quiro. Como era muito nova ainda aqui, meu pai me sugeriu na ocasião, falou, filhão, legal, você encontrou o que você estava procurando e nem sabia, mas, pô, faz uma físio também, né? Eu acho que isso pode te ajudar lá na frente, por diversos motivos. Uhum. E aí nessa eu acabei fazendo a fisioterapia à noite em Mogi, a quiropraxia de manhã em São Paulo. Como a quiro eram 4 anos e meio e a físio era só 4 anos, eu terminei a físio e a quiro, os 4 anos ali. Uhum. Testei uma prova para fazer biomecânica na USP. Era uma prova que tinha uma vaga, aquelas coisas assim que ninguém passa. Não era para passar, eu só prestei por prestar. E era 40 horas semanais, aquelas. E aí eu passei nessa prova. E aí eu tive que trancar aquilo, por faltando 6 meses para me formar, porque lá no HC, na USP, lá era período integral por um ano. Eu recebia do governo para estudar lá. E aí não tinha como eu ir para a faculdade. Então eu parei por um ano, fiz só pesquisa nesse um ano lá no HC, que foi no de biomecânica. E aí, terminando esse um ano, voltei para a EMB, terminei a física. Então por isso que em 2009 eu não tenho a graduação, né, que seria no meio de 2009 a minha turma. Acabou sendo no meio de 2010, por conta É dessa verdade. biomecânica. Então teve esse tempo aí parado. Que foi muito bom, na verdade, porque fez um monte de coisa acontecer nesse meio do caminho e que valeu a pena, assim. A biomecânica acrescentou demais, né? Muito. Abriu porta para eu depois virar professor, esse curso que eu fiz. Abriu porta para um monte de outras coisas assim que foram acontecendo. E o quiropraxista que não sabe biomecânica, ele fica com uma certa falha, né? Em algum ponto. Então, ajudou bastante nisso também. Até cheguei a É. dar uns 2 anos de aula de biomecânica na faculdade, mas não é o que mais me encanta, não. Pois, você foi professor da EMB, né? Por um tempo. Por 8 anos fui professor lá. Porque eu me formei e já virei professor. Eu já tinha currículo para poder ser professor É devido a esse ano que eu fiquei verdade. parado. É verdade. Nesse ano que eu Eu fiquei. começo a rir muito quando você fala, porque eu conheço todas as fases do Jorge, né? Eu conheço o Jorge desde aluno, ao Jorge que foi comigo em Brasília numa reunião, que a gente riu muito Fantástico, aquele por dia. sinal. Muito. Não, você é sensacional, a sua experiência é única em Brasília. E o Jorge hoje, então eu vou lembrando, cara, das histórias, aí eu começo a rir. Mas é com Não todo sei como respeito, você vai sabe dando disso. certo, né? Vai dando Vai certo. dando certo. A gente não sabe como, mas dá certo. E tá dando certo, Tá. vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, Jorge. Você, nesse tempo todo, duas faculdades, as especializações e tudo mais, você acabou que você aprendeu muita coisa, você mudou muita coisa do que você pensava no início. Então, assim, e a minha ideia até da live de hoje com você, que é a quiropraxia além do ajuste, é justamente isso, porque eu vi a sua evolução como profissional, tanto técnico, quanto a sua evolução como pessoa, assim, a sua transformação como um ser humano dentro da quiropraxia.
E a gente sabe que cada profissional hoje da Quiro, ele acaba seguindo uma linha que ele acha mais confortável. Ele tem, cada Quiro, eu falo isso muito para os pacientes. Cara, você está vendo comigo, o protocolo da clínica, ela tem um ritmo e tem um sistema. Se você for procurar outro quiropraxista, você vai ser ajustado. Agora, todo o contexto disso, ele é diferente, porque cada Quiro tem a sua particularidade. Então, assim, de hoje, o que você vê de diferença, o que evoluiu no Jorge recém-formado e para o Jorge de hoje, com todos os conhecimentos que a gente vai acabar falando, que você acabou estudando e que você usa hoje de linha de vida e de trabalho seu, assim, o que você vê de diferença do recém-formado para hoje? Isso é engraçado, Ju, porque uma coisa foi levando a outra mesmo. O profissional e o pessoal. Eu acho que isso é comum, né? Vai acontecendo junto. Talvez a manifestação no pessoal às vezes é maior do que no profissional, às vezes o contrário, às vezes a manifestação no profissional é maior do que e assim por diante, né? Eu acho que em mim, em algum momento, teve um maior ou outro profissional ou pessoal, que eu não sei qual foi o primeiro, vou falar bem a verdade para você, mas o que eu sei é que na faculdade a gente aprende a cuidar de um osso fora do lugar. Vou falar de uma forma bem resumida, não é bem isso, mas mais ou menos isso que a gente aprende na faculdade de quiropraxia, pelo menos até onde eu estudei. E quando eu estava no estágio ali, eu via isso, né? Eu, pegava as pessoas, buscava ali onde estava sem movimento ou fora do lugar, como cada um queira chamar, punha no lugar e a pessoa voltava, né? Ah, melhorei minha dor, melhorei minha dor. E aí vinha sempre com aquelas coisas, cara, tem a ver tal coisa que aconteceu comigo com isso? Não, não tem nada a ver, né? No máximo que eu usava ainda, recém-formado, tem uma tabelinha, C1 tem a ver com a cabeça, T6 tem a ver com o estômago, T9 tem a ver com o fígado. Eu nunca acreditei muito nessa tabela. Para mim, nunca isso fez muito sentido. Daí eu falava, cara, talvez eu liberei sua T6 e seu estômago melhorou por isso, mas não vinha de dentro. Era uma coisa que eu só via que as pessoas sentiam coisas diferentes depois dos ajustes. E me formei nessa linha. Mas conforme foi acontecendo, a minha prática foi aumentando, o número de pessoas que eu fui atendendo foi aumentando, e eu tive uma sorte que desde o começo eu consegui atender muitas pessoas. É sorte mesmo isso. O primeiro emprego que eu tive no Davi era numa empresa. Eu ia lá, atendia 26, 28 pessoas por dia. Para um recém-formado, é outra faculdade, é uma pós-graduação, assim, fantástica. Coitado das pessoas, né, que passavam, mas eu me esforçava para dar o meu melhor mesmo com tanta gente. E aí, lá eu via muito isso. As pessoas se encantando pela quiropraxia. No começo iam pela dor lombar, pela cervical, e eu, de fato, fazia para elas melhorarem disso, melhoravam, e mesmo sem a dor, elas queriam continuar, porque elas se sentiam bem, vamos falar assim, se sentiam bem. E aí aquele negócio de quiropraxia ser só mecânica não funcionava para mim. A quiropraxia ia além da teoria física newtoniana. Vamos falar assim, em resumo. Uhum. E aí, coincidentemente, na minha filosofia religiosa, eu comecei a ver, antes até, eu virei professor e tive que dar aula de princípios da quiropraxia. E aí eu descobri que tinha 33 princípios da profissão. Talvez já tinha visto isso em algum lugar durante a faculdade, mas nunca tinha me aprofundado, nunca tinha entendido. Bem rápido. Então, é uma coisa... E aí, conforme eu fui estudando para dar aula, isso aí, eu falei, caralho, calma aí. Não, premissa maior, inteligência universal, né? O princípio 20, inteligência inata. Eu falava de alguma coisa invisível que o quiropraxia mexia, que ia além da matéria. E talvez aquilo, juntando tudo, né, as informações, talvez está aí o que as pessoas me relatam que sentem. Mas de uma forma bem assim, mirim mesmo. E dentro da minha filosofia que eu sigo, eu acredito em todas as religiões, mas tem uma que eu estudo mais, falava de um tal de fluido cósmico universal. É a mesma coisa que a premissa maior da inteligência universal. Né? Falava de um tal de fluido vital, que dava vida à matéria viva.
Opa, a mesma coisa que inteligência inata. Eu falei, opa, calma aí, tá batendo. Mas até aí, eu não vou chegar para um paciente que tendo num técnico, num cara formado, pós-graduado, professor de faculdade, falar, viu, tem um princípio filosófico, ou na minha religião, fala, você perde a seriedade do negócio para muita gente, e principalmente eu com 25 anos, 24, 25 anos, pô, você não tem a manha de falar um negócio desse. Você quer ciência, você quer dado científico. E nessa eu fui seguindo nessa linha, mas sempre sabendo que tinha algo a mais, mas nunca toquei muito no assunto. E aí, depois de muitos anos, eu descobri mais sobre a física quântica. E aí comecei a entender mais sobre a matriz divina, sobre como que o mundo foi criado, como toda a parte da matéria do mundo é criada. E a matriz divina, pô, batia muito com a inteligência universal, que no livro de 1927 da quiropraxia já falava daquilo, de como as coisas eram criadas, na parte atômica mesmo do negócio, né, física. E que parte dessa matriz divina que formava tudo estava dentro da gente, que mantinha a gente vivo. Então a física quântica estava falando a mesma coisa que a minha filosofia religiosa falava e os princípios da minha profissão também falavam. Porra, agora eu tenho um instrumento, eu pensei comigo, agora eu tenho um instrumento científico, mais material para o mundo mais mecânico, para falar com as pessoas dessa loucura toda que eu acredito. E aí, com isso, eu comecei a pôr mais na prática isso que eu vivo hoje. Eu comecei a ter mais coragem, ou menos vergonha de manifestar sobre os princípios da quiropraxia, mas sempre juntando com a física quântica, dependendo da opção religiosa da pessoa, juntando com aquilo também. Então, eu comecei a me sentir mais à vontade para isso, quando eu juntei filosofia da profissão, princípio filosófico, e aí a ciência provando tudo isso. Tudo com nomes diferentes, mas para falar da mesma coisa, né? Então, a diferença, né, lá atrás, né, você perguntou, o Jorge, recém-formado para hoje, é que hoje eu consigo enxergar o invisível. Hoje eu consigo enxergar que aquele invisível que eu ouvia os pacientes falando, e além da dor, além do osso fora do lugar, hoje eu consigo entender ele, enxergar ele de uma forma científica e lógica para mim. E até explicar isso para as pessoas sem vergonha. Do cara mais simples, do cara que não entende nada disso, eu falo disso para ele no consultório, até para o neurocirurgião que vem aqui, eu falo disso para ele também, porque faz lógica o que eu falo. Pode até não concordar, mas faz lógica, né? Não é mais uma loucura da minha cabeça. Então, a diferença tá nisso de conseguir enxergar esse invisível, né? Sem pirar o cabeção. Sem pirar. Né? Não, e é bacana que você conseguiu, na sua prática, você une todos esses conhecimentos e você não esqueceu da ciência, né? Que é o mais importante. Nunca. Você conseguiu, acho que, unir todo o tripé e você consegue colocar isso de uma forma muito sensata. Que foi o que eu falei com você antes que a gente estava preparando. Eu falei, Jorge, eu gosto de você porque, assim, eu sei que a sua consulta, ela não parece uma religião. Não. Porque tem algumas pessoas, não estou falando só de Quiro, não. Às vezes, qualquer tipo de profissional que ele estuda muito essa parte quântica, energia inata e tudo mais, quando você vai conversar com a pessoa, fica aquela conversa meio que parece uma seita ou uma religião. Sim. E não é por mal. Às vezes a pessoa não consegue fazer essa ligação justamente que você consegue fazer da ciência com tudo isso que existe, que a gente sabe que existe, a gente está vendo ali todos os dias no consultório o paciente melhorar por conta disso. Você conseguiu fazer de uma forma muito harmônica isso. E é isso que eu achei muito bacana. Isso aí, Ju, até é uma coisa que a gente vai entendendo, a gente não para de estudar, né? Eu acho que ninguém para de estudar. Uns estudam mais, outros estudam menos, mas parar de estudar, ninguém para. E uma coisa não dá. O que eu vejo muito claro hoje, a quiropraxia, como algo dinâmico mesmo. Se a gente... Eu me ponho em posições, tá? Eu faço isso comigo. Então, eu ponho um triângulo, bem certinho, eu me ponho lá A quiropraxia é o triângulo. Eu me ponho lá na ponta, ciência, filosofia e arte. Aí eu vou lá na ciência, eu lá científico, pensando em Reykjavik, pensando em biomecânica, USP e tal. E aí eu olho para a filosofia, dentro do que eu tenho de ciência naquele dia, e falo, e aí, filosofia, como que a gente vai falar a mesma língua?
E aí eu pego, porque a filosofia não muda, né? Os princípios filosóficos da profissão não mudam. Como que eu pego aqueles princípios e jogo para a ciência de hoje? 23 de setembro de 2020, pum, tento. Vou lá na posição da arte e, cara, como que eu junto toda essa filosofia de 1927 com a ciência de 23 de setembro de 2020? Como que eu ponho tudo isso junto? Isso é dinâmico, porque não para, Ju. Quem olha de cima, parece que está tudo paradinho. Ó, quiropraxia, filosofia, ciência e arte. Nossa, estático, olha, criaram em 1895 e vai ser isso para sempre. E não, depois da live, a quiropraxia já mudou, porque é dinâmico, sem perder a essência. E eu acho interessante porque, assim, quando a gente se forma, a gente tem a... Eu não sei se hoje mudou isso, mas, assim, a gente tem uma percepção, e eu posso estar enganada, aí você me corrigir porque você foi professor por muitos anos, mas a gente tem a percepção seguinte, é um tripé, e aí você tem que escolher qual lado que você quer. Você não pode unir os três. Por mais que a gente saiba que é uma harmonia, a gente escolhe um. Tanto que tem uns que gostam de ajustar e só ajustam, tem os outros que ajustam e fazem a parte de liberação miofascial, usam uma tape. Aí por isso que começa, na verdade, eu acho que criar os grupos dentro da profissão. Porque você não consegue ver harmonia entre eles. E o que você falou, cara, é difícil fazer isso na prática, Jó. É muito difícil você conseguir olhar esse tripé e você conseguir colocar isso em prática de uma forma harmônica. Isso é muito difícil. E querendo ou não, você fez isso, talvez você foi buscar esses conhecimentos pessoais e acabou se transformando pessoalmente na questão de como você vê o mundo, como você vê as coisas, e aí você conseguiu encaixar isso na parte profissional. Sim, de uma forma mais harmônica. Porque foi o que você falou. Ou a pessoa muda profissionalmente, isso querendo ou não vai afetar a vida dela particular, pessoal, ou ela muda no pessoal e automaticamente isso vai afetar no profissional. A gente vê isso, às vezes a gente está de mau humor, a gente está com uma dor de cabeça, a gente não chega mesmo na clínica. Exato. A gente atende, a gente faz o melhor da gente, mas não vai ser o seu melhor com dor de cabeça, com o seu melhor bem e totalmente atento para aquilo, né? Exato. Então, eu acho que o que a gente vai mudando é isso, a gente vai tentando encaixar. E eu acho que o que falta muito hoje é essa questão dessa harmonia do tripé. Porque as pessoas escolhem um e falam, cara, é isso, eu sou arte, eu sou filosofia e eu sou só ajuste. Então, acho que não pode ser assim. Olha que loucura, Ju. Olha como funciona, pelo menos na minha cabeça, tem lógica isso que eu vou falar. Eu descobri que existe uma inteligência universal que cria todos os átomos de tudo que a gente conhece, da cadeira, que está do celular, do meu corpo, tudo é criado por uma inteligência universal. Parte disso, ou uma outra inteligência, que chama inteligência inata, organiza esses átomos dentro de um corpo vivo, que dá vida, que é onde o quiropraxista trabalha. E é tão bonito isso, que cria um sistema tão complexo do ser humano, que se a gente parar para ver o nosso sistema nervoso, o nosso sistema vascular funcionando, pô, sei lá, uma vez eu li que tem 96 mil quilômetros de vasos no corpo, dá 2,5 vezes a volta na Terra, um ser humano. Pô, a gente tem uma armadura, uma pele, pô, que protege a gente do calor, do frio, que faz suar para tirar o calor, com não sei quantos milhões de poros, não sei quantos milhões, é todo 1 milhão, bilhão, trilhão no corpo, não sei quantas bactérias. Olha essa inteligência inata, inteligência universal, matriz divina, fluido cósmico, não importa o nome. Olha a complexidade da parada que ela criou. Só que essa parada complexa que ela criou tem um órgão que controla tudo, que é o cérebro. Então, beleza, tem o universo, tem um monte de coisa, mas aqui, no nosso mundo, tudo isso é controlado pelo cérebro. E o cérebro não controla nada via energia invisível, controla pelo sistema nervoso. Então, do cérebro, então a gente veio lá da inteligência universal, átomo, matriz divina, pum, chegou no cérebro. Do cérebro, que vai controlar tudo por fio, sai um fiozão do cérebro, que é a medula, protegida pela coluna. Entre os ossos da coluna sai 72 quilômetros de fios, que leva informação ao corpo inteiro. Físico, fio que se eu puxar eu meço, 72 quilômetros. Matéria pra gente, newtoniana de novo. Saímos do quântico e viemos pro newtoniano novamente. Isso faz o corpo funcionar. Então não adianta nada eu saber que tem um Deus que cria tudo, que tem uma matriz divina, que tem uma energia cósmica que faz,
mas ela cria isso. Então eu tenho que saber disso e tenho que saber disso. Essa dualidade que as pessoas tentam criar no mundo da área da saúde, ou vamos falar aqui especificamente no mundo, ela não existe. Não tinha nem que ter um ou outro, ou outro. É junto. Então você fala de Deus, ou da forma que quiser falar disso, e você fala da matéria também, né? E aí o quiropraxista, ele entra exatamente nisso. Pô, é tão bonito você tocar numa matéria que tem um cérebro controlando, e tudo isso foi criado por uma coisa muito maior do que a gente, que cada um dá um nome, ninguém sabe direito o que é. Cara, pô, eu fico arrepiado de falar. Então, assim, é tão mais gostoso você trabalhar sem essa dualidade, que para mim é muito mais fácil até do que essa coisa de, eu sou, né, você falou, eu sou filosófico, eu sou paradigma. Pô, quer me fuder? Desculpa. Mas que paradigma você segue? Nossa, você mudou de paradigma? Na moral, velho. Mudou Eu quero todos. Eu quero 1, 2, o 3, tem 4 eu quero também. Quero 10, quero 13. 13 eu gosto. 13 é a minha cara. Então, assim, cara. É tudo junto, né? Isso de separar em jaula é tirar de uma jaula e pôr de outra. A gente gosta de rotular, né, Jó? Rotular. E é ruim isso. A gente adora rotular, cara. As pessoas gostam de ser rotuladas. Porque isso você cria uma jaula em volta de você que te protege. Então você fica ali, eu sou primeiro paradigma. Então eu sou o primeiro paradigma. Aqui, ó, eu não posso fazer nada diferente daqui, porque senão eu sou um traidor do sistema. Então eu tô aqui, ó. Eu sou segundo paradigma. Eu sou straight, eu sou mixer. Isso limita tanto a pessoa que se enquadra nisso, que é fraca, e principalmente as pessoas que buscam ajuda. Porque daí você tem algo melhor para fazer para aquela pessoa, e você não faz porque você fala, não, isso aqui eu sei, mas imagina que vergonha se alguém vê eu fazendo isso aqui. Então eu não vou fazer não. Vai lá com o Jorge lá, porque ele é xarope. Vai lá que ele faz. Ou vai lá com o Anju, é uma opção, mas não precisa. Sim, né? Cada um segue a sua opção. Eu só não gosto quando falam tipo, essa daqui é a verdade. Isso eu fico muito nervosa. Eu já briguei com vários quiros por causa disso. Não, eu sou quiro e você não é quiro. Isso eu quero morrer também. Então, eu acho assim, cara, você tem que respeitar. Eu acho assim. E não tem que levar essa guerra, não é guerra, mas assim, não tem que levar essa batalha tão a sério, não tem que rotular. Eu acho que não tem que rotular. Nós somos quiropraxistas. Isso que eu tô... É porque eu acho que muitos, que é isso que eu ia te falar, eu acho que muitos, assim, cada pessoa também tem a sua particularidade, tem a sua crença, tem a sua religião e tem as coisas que acreditam. Mas assim, como a gente está falando nessa linha de raciocínio, eu vou seguir essa linha de raciocínio, porque eu faço muitas pesquisas também pessoais que acabam me transformando no profissional igual você. Agora, eu acho que as pessoas também, elas gostam muito de tipo... De certificados na parede, né? E eu não posso falar nem muito disso, porque eu vou começar a pendurar os meus agora. Mas assim, fica só no técnico, sabe? Tipo, eu preciso fazer o curso tal, eu preciso agora fazer uma reabilitação, eu agora preciso aprender a Kinesiotape ponto 4 estrelinhas e tudo mais. E a pessoa se perde nela. E aí vira aquela consulta que é tudo igual. É tudo, você pode passar 10 pessoas naquele profissional e o profissional ele é o mesmo para as 10. Ele não criou, ele não vê a pessoa, ele não vê. O Giovanni que trabalha comigo, logo no início eu comecei eu estava ouvindo ele explicar para um paciente a quiropraxia, eu achei uma frase tão bacana que ele falou, porque eu pensava da mesma forma, mas não tinha criado essa frase. Porque muitas pessoas que vêm no quiro, elas assistem um monte de vídeo no YouTube, que muitos deles não são quiro, e aquele monte de estalo, e chega aqui, e às vezes você não vai fazer um ajuste manual na pessoa, você vai usar outras técnicas. E aí o Giovanni falou para a pessoa, falou assim, olha, dentro da quiropraxia a gente tem muitas técnicas, então a gente vai adaptar a profissão a você, e não você vai se adaptar à quiropraxia. Exato. Diferente de muitos lugares que você vai, que você precisa se adaptar àquele sistema. A musculação é você que se molda a musculação, é você que se molda numa consulta. E aquilo não, cara, eu acho isso tão maravilhoso, eu acho tão... É isso que eu gosto da profissão. A profissão, ela é para cada indivíduo que entra no consultório. Você não vai fazer o mesmo protocolo, cada pessoa vai precisar de um toque diferente. Você vai usar as mesmas técnicas dentro da 100 que a gente tem.
só que você vai usar de uma forma diferente para cada um. E aí, talvez essa sensibilidade que a gente precise, talvez, trabalhar melhor, essa questão que a gente vai chegar daqui a pouco, da reciprocidade, de você dar Sim. atenção à pessoa. Isso é empatia, né, Ju? Não adianta você chegar um cara aqui que imagina que a quiropraxia é para uma coisa, ele te procurou por aquilo, e você na força, não é não numa boa, é que ele falar, não, é isso, 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 você quer participar do meu mundo? Beleza, você não quer? Não é que, calma, cara, vem cá, deixa ele contar, cria uma conexão com ele, deixa ele entender, entende por que ele veio. Aí a partir disso fala, cara, ó, o que eu tenho para você é isso aqui, vamos tentar ou não? Pô, não era. Você viu um vídeo e não é esse vídeo que eu faço, então beleza, tá tudo certo. Tem um monte de cara que faz essa parada aí. Então, acho que dá para acolher a pessoa primeiro, né? E depois fazer ela entrar no seu mundo. Mas primeiro entrar no mundo dela. É pura empatia, né? É pura empatia. Com É isso certeza. que Agora a gente falta. está falando do complexo que é o ser humano, o ser. E esse complexo todo que quem comanda tudo isso é o sistema nervoso. Eu queria te fazer duas perguntas. O que pode interferir nesse funcionamento? O que interfere nesse comando todo? E o que faz, o que mantém o bom funcionamento? Eu quero saber dos dois. O que pode interferir e o que pode manter o bom funcionamento do sistema nervoso, que aí faz todo o complexo funcionar de forma adequada? Acho que dentro do nosso mundo aqui da quiropraxia, né? Toda essa complexidade que a gente falou que a inteligência universal criou, né? E a inteligência inata organiza, é controlado pelo cérebro. Isso aí eu acho que, independente de paradigma, todo mundo concorda, né? Que o cérebro e o sistema nervoso controlam tudo. E foi tão perfeito que quando criou, né? Criou uma caixa craniana para proteger o cérebro, que é o chefão da parada. Protege tudo. É duro. Meu. Você dá uma cabeçada para acontecer alguma coisa, tem que ser muito forte o trauma para machucar o crânio. Então ele foi muito bem feitinho por essa inteligência toda, por essas inteligências. E aí a medula, que vai distribuir a informação, protegida por uma estrutura muito forte, muito resistente, que é a coluna. Pô, os ossos ali super forte, um monte de ligamento, um monte de músculo, tem um monte de coisa ali protegendo essa parte divina e sagrada mesmo do corpo que faz o nosso corpo funcionar. Como quem protege essa parte da medula são os ossinhos da coluna, o que a ciência está descobrindo, né? E as pesquisas da Rede Havik falam muito sobre isso. Que o cérebro usa os ossos da coluna como ponto de referência para mandar no resto. Então, o que ele tem falado nos artigos? O cérebro é tipo o Waze do nosso corpo. Ele sabe onde está cada partezinha. Você põe lá no Waze padaria. Porra, ele vai mostrar todas as padarias. Ele sabe tudo onde está. Né? Sabe onde está o cotovelo, o joelho, o pulmão, o coração, o pâncreas. Mesmo parte que você nem sabe que tem no corpo, o seu cérebro sabe onde está. Só que o GPS para esse cérebro funcionar, o ponto de referência que ele usa, o localizador primordial dele, são os ossos da coluna. Se esses ossinhos da coluna estão disfuncionais, não é fora do lugar, não dá mais para o quiropraxista falar que põe o osso no lugar. O osso no lugar é ortopedista, por meio de cirurgia, procedimento invasivo, muitas vezes. Então, essas disfunções que a gente conhece no mundo da quiropraxia por subluxação quiroprática, por complexo de subluxação, não importa, atrapalham essa comunicação do cérebro com o resto do corpo. Fica uma falha nesse GPS. Então, o quiropraxista, basicamente, nessa parte, ele é um calibrador de bússola. Ele é um calibrador de GPS. O cérebro está mandando em tudo, mas precisa de alguma coisa calibrada aqui para mandar essas informações para onde precisa e receber o feedback com a informação correta. Então, a aferência e eferência fica perfeito quando todos os ossos, todas as partes da coluna estão em pleno funcionamento, sem nenhuma disfunção, sem nenhuma subluxação, que se tiver, vai causar algum problema. Então, acho que no mundo da quiropraxia, né, a interferência no sistema nervoso acontece dessa forma. Não é um ossinho fora do lugar que pressiona a mangueirinha e não vai água para o jardim. Não dá mais para falar isso. Isso é triste. Né? Isso aí eu não consigo
Eu não consigo mais falar dessa forma. Talvez aprendi assim, mas é muito triste. Mano, não é. Não é. O osso não vai pensar. Isso é hernia de disco. Isso não é subluxação. Hernia de disco com radiculopatia. Pô, quem tem ou já teve, sabe o que eu estou falando. Aí você pega ali uma subluxação sem dor nenhuma, só quando palpa ali o local que dói. E você fala que é a mesma coisa? Tá pensando no nervo? Fala, mano, não, nervo não, porque já pensou, eu tô ligado à dor que é. Então isso aí é outra coisa, pode ser ruim também, mas não fala que é a mesma coisa. Então, a forma de interferir no sistema nervoso que o quiropraxista corrige é por conta disso. E aí sim faz muita lógica. Que aí se corrige as subluxações de uma forma amorosa, carinhosa, delicada, milimétrica, pum, específica, por uma dor torácica que o cara tinha, por uma dor lombar, cervical, não importa. E o cara começa a falar, meu, dormi melhor, tô mais legal, meu intestino funcionou diferente. Pô, todo quiropraxista recebe esse tipo de informação. E aí você vai... Ah, mas não... É simples, começa a ficar simples, você começa a falar disso de uma forma tão natural que, pô, faz sentido tudo isso. Né? Então, a interferência acontece por conta dessa disfunção no nosso GPS. E como que a gente mantém isso funcionando de forma adequada, além do ajuste, digamos assim? Isso é muito legal, porque o B.J. Palmer, um cara que eu respeito muito, né, foi o filho do pai da quiropraxia e o cara que fez a quiropraxia crescer tanto como a quiropraxia tem crescido no mundo, principalmente lá nos Estados Unidos. E ele teve a grande ideia, né? Tem lá o texto lindo dele e o vídeo, The Big Idea, que é, uma subluxação, um escorregão, uma coisa pequena, que causa uma subluxação, uma nação subluxada diminui o potencial daquela nação, um mundo subluxado é um mundo pior. Se você corrige a subluxação de todo mundo, a gente vai ter um mundo melhor. Eu acho essa ideia de missão mundial é muito legal. Eu tenho isso. Tudo que eu faço no Toque de Cura hoje, eu falo, cara, se eu conseguisse fazer isso no mundo inteiro, o mundo seria melhor? Seria. Então vamos pôr isso aqui em prática. Eu gosto muito dessa coisa da grande ideia. Aí eu discordo do BJ só numa coisa, que a subluxação tem causa. Essa interferência ela tem 3 causas conhecidas hoje em dia pela ciência: físicas, químicas e emocionais. Então, se na verdade, para erradicar e deixar o mundo melhor, não é corrigindo a causa, é corrigindo o que causa a causa. Que seria corrigir os 3 estresses físicos, químicos e emocionais. Que, na minha opinião, como que a gente faz para corrigir isso? Dando consciência para as pessoas. Hoje, falando as pessoas, né? Como que eu melhoro o meu estresse físico? Como que eu melhoro o meu estresse químico? Como eu melhoro o meu estresse emocional? Tem 2 formas da gente fazer isso. A gente pode erradicar. Bom, eu tenho um estresse químico de usar droga. Eu consigo parar e tirar isso da minha vida? Consigo. Beleza, acabou. Mas tem alguns desses estresses onde a pessoa não consegue tirar. Ela pode diminuir, ela pode conscientizar isso, é diferente. Então, o que eu ensino hoje para as pessoas que passam comigo e em algumas palestras que eu dou, conscientiza pelo menos um estresse físico que você faz que você consegue diminuir ou eliminar. Por exemplo, eu sento errado no trabalho, minha cadeira é torta. Eu uso a carteira no bolso de trás e fico sentado. Porra, show! Então vamos eliminar ou vamos diminuir isso? Vamos começar a programar para tirar isso? Beleza. Já curou um estresse físico que causava subluxação, né? Vamos procurar um estresse químico. Putz, cara, nossa, eu nem me ligava. Eu estou tomando Dorflex todo dia. É um estresse químico. Ou eu tomo muita Coca-Cola. Pô, dá para cortar? Putz, cortar não. Mas eu consigo reduzir para tomar só nos finais de semana. Show, vamos começar por aí. Conscientizei de um estresse químico que ele faz a vida dele simples. Ele falou uma coisa simples. E ele vai diminuir. Vamos ver um estresse emocional? Putz, cara, o meu relacionamento não tá legal, o meu trabalho tá estressante. Pô, dá para diminuir, dá para melhorar isso? Não tô falando terminar um relacionamento de 30 anos. Pô, dá para aceitar melhor a outra pessoa? Dá para se pôr na posição dela também? Então,
a pessoa com ela mesma, tá? Eu não faço terapia em ninguém. É para ela tentar procurar e se precisar de terapia, beleza. Sim. Então a pessoa, pô, ela vai conscientizando e ela vai entendendo aquilo. Até nessa parte emocional, em todas, na verdade, eu falo muito do amor. E se ela se conectar com o amor, e é muito interessante, a gente quer conectar com o amor. Amor, a gente fala em amor, é a vibração mais alta que o ser humano consegue atingir. Tá? Falar é a vibração de Deus. Com certeza Deus é uma vibração muito maior. A matriz divina, a inteligência universal, qualquer coisa que seja criadora, é muito maior do que o amor que a gente entende como ser humano. Mas o que é o amor? Eu vou me conectar com um estresse físico. Então eu sento no carro para dirigir e com um amor mesmo por mim, por aquele momento, por gratidão naquele momento, e gratidão no sentido mais bonito da palavra, não ser gratidão que todo mundo fica fazendo sem sentido nenhum. Pô, eu sento no carro e, cara, vou dirigir. Como que eu tô? Como que eu deixo isso aqui o mais gostoso para mim? E aí eu sento no carro e, pô, arrumo o banco, ligo uma música gostosa, vejo aqui, tal, deixo o celular longe, e ali eu tô no estado presente de amor, com estresse, sem estresse físico nenhum de dirigir. Se eu entro sem essa conexão de amor, sem consciência dessa parte física, pô, vou dirigir aqui, ó, todo torto, uma música ruim que eu nem me liguei, uma notícia do cão que tá tocando ali, carteira no bolso de trás, cabeça lá, né, querendo matar. Pô, calma, conscientiza, tô aqui, vou comer. Sentei, para 5 segundos, olho pro prato, agradeço, o que você quiser agradecer, e aí, o que eu tô comendo? Legal, olha, tô comendo. Pô, vou comer. Celular, tá longe. E aí ali eu vou prestar atenção, vou agradecer talvez aquele animal que morreu que está comendo, ou aquela pessoa que fez a comida para mim, ou eu ter condições de estar ali sentado com a minha família comendo aquilo. Quer dizer, olha a consciência química que você vai criando e melhorando para diminuir esse estresse. O emocional, a mesma coisa, né? Cada relacionamento, cada atitude, cada sensação de coração aberto que você sente, cada lugar que você vai, como eu me sinto? Como eu me sinto quando eu estou ao lado da Ju? Como eu me sinto quando eu estou no consultório atendendo? Como eu me sinto com aquela pessoa? Como eu me sinto naquele lugar? Você para, é estado de presença, consciência daquilo. E você, me sinto bem. Cara, não quero mais sentir isso. E é difícil às vezes. Né? E a pessoa começa a ter padrões repetindo ambientes onde ela se sente mal e ela nem sabia que ela se sentia mal de estar naquele lugar. E ela chega no consultório toda semana com subluxação e você não vai descobrir. Porque não é a bicicleta que ela pedala, não é o colchão, não é o travesseiro, não é a cadeira que ela senta, não é o carro. Está tudo certo, é simplesmente o ambiente que ela vai, que ela não permitiu um estado de presença de coração, de amor naquele lugar. E ela vai fazer aquilo errado por uma vida inteira. Quem sabe lá na frente ela vai ter até um câncer ou uma diabetes crônica, simplesmente porque ela nunca deixou esse estresse emocional se curar. Ela não prestou atenção nisso, ela não conscientizou tudo isso. Então, esses estresses físicos, químicos e emocionais, hoje eu vejo como falta de consciência. Então, é igual o cara que foi dependente químico, só por hoje. Eu só por hoje vou prestar atenção nos estresses físicos, só por hoje eu vou estar consciente dos estresses químicos, só por hoje eu vou estar consciente dos estresses emocionais. E vou tentando reduzir tudo isso. É constante. Né? O dia a dia faz a gente perder um pouquinho dessa consciência. Com certeza. Ainda mais nessa época de pandemia. Exato. Ninguém nem lembra disso. Ninguém nem lembra. Bom, eu acho que você explicou um pouco como a gente conecta essa questão do amor e do emocional no dia a dia, né? A questão da prática. Sabe que isso do amor, Ju, desculpa, mas é para não perder a linha aqui. Tranquilo. Os estudos, né, da física quântica, tem vários estudos comprovando que quando você vibra amor para uma outra célula, tá, para um outro átomo, aquela célula ou aquele átomo, ele fica numa frequência muito maior de criação, ele se expande. O DNA, com uma frequência de amor de outra pessoa para aquela pessoa, ou você mesmo com o seu DNA, eles aumentam, eles funcionam melhor. E mesma coisa, uma frequência, se eu vibro um ódio, um medo por você ou por qualquer outra coisa, o seu DNA e o meu, no caso, diminui, ele começa a ficar menos funcional, as células funcionam pior.
Então, o amor no dia a dia, né, além de tudo isso da consciência física, química, emocional, o amor na hora que a gente toca uma pessoa que está no consultório, só de você vibrar amor, independente da técnica que você faça, de qualquer coisa, só essa vibração de amor, de cura por aquela pessoa, de acolhimento, só isso já é capaz de fazer cada célula, cada átomo, cada DNA dela funcionar de forma diferente, diferente para um lado curador, diferente para uma linha onde vai fazer essa pessoa sentir melhor, simplesmente pelo toque. Isso aí, eu aplico isso diariamente. Tem alguns pacientes que eu vi aqui que já mandaram mensagem aqui, e eu faço isso sem vergonha nenhuma de falar, faço a pessoa sentir, e é incrível, assim, as respostas que a gente tem. Chega a ser emocionante, chega a tocar, porque você sente na hora que você doa o amor. Porque você recebeu. Quando você vibra amor, o outro está recebendo, mas o seu DNA e suas células também estão recebendo. Então você sabe quando você está nessa. Né? Então é muito gostoso, muito gostoso. Que a gente vê também o inverso, né? Se a gente tá, tipo, pé da vida e você tá atendendo a pessoa, você termina o atendimento, a pessoa não tá bem. Você vê que Exato. a pessoa não levanta bem da maca, ela fala, não tô bem, tá, ainda dói. A pessoa sai... É aquela questão, querendo ou não, energética, né? Eu acredito muito nisso, assim. Conforme você tá pensando positivo e você tá ligado no positivo, você atrai aquilo, que a física quântica diz isso, né? Agora, É o se que você tá, né? é igual aquela pessoa que é mal-humorada, né? Tipo, pessoa que só reclama de tudo. É a pessoa que você vai no restaurante, é que vem a mosca na sopa, tudo é errado com ela. O frango Exato. veio cru, você vai atraindo tudo de errado que pode dar, você vai sendo um imã disso, né? É o oposto, né? Como diz meu pai, nem fala muito que dá azar dessas coisas. E Vamos ficar fala só que na... dá azar. Que aí, na verdade, a gente entra na reciprocidade, né? Que eu acho que é a questão da própria profissão, né, Jó? Muito. Eu acho que quem escolhe uma profissão, vou chamar de curador, tá? O profissional da área da saúde aqui, porque pode ser qualquer coisa. Né? O cara que escolheu estar na área da saúde, ele escolheu ser curador, por mais que ele não goste dessa palavra. Né? Ele escolheu Uhum. ser um terapeuta. Né? E o termo terapeuta, se a gente for ver na história de onde vem, é lindo. E você pega para alguns profissionais de saúde e fala, terapeuta, tipo assim, eu não sou terapeuta, eu sou doutor não sei o quê. Porra, cara, queira ser terapeuta, velho, é lindo ser terapeuta. Pega a história dos terapeutas, vai entender o que é terapeuta. É muito bonito. Então, assim, a gente que escolheu essa profissão de curador, de tocar nas pessoas com vontade de curar, é muito fácil ter essa, como que eu posso falar, ter essa missão, ter esse amor, essa conexão com as pessoas. É diferente de um cara que escolheu uma profissão de ficar atrás de um computador. Não que ele não possa, ele pode. Mas a gente meio que tem a obrigação de amar e de sentir com a pessoa. Né? Então eu até brinco isso com alguns amigos engenheiros ou alguns amigos que são de outras linhas de trabalho, né? Eles falam, cara, você ama seu trabalho, você, pô, eu chego no churrasco falando disso e já vem alguém e já quer que eu dê uma olhadinha na cervical e já, pai, eu gosto, né? Não me faz mal. Né? Eu tenho maca em casa, eu tenho maca na minha sogra, eu tenho uma maca na minha mãe, eu tenho maca em tudo que é... A gente sempre tá nisso. Pra gente faz Sempre tem bem. máquina. Sempre tem, nem precisa de maca. Se tiver maca também você faz ali mesmo, né? E tá tudo certo. Então, essa facilidade que a gente tem, e a gente ganha dinheiro para isso, como consequência. Então, assim, a gente escolheu uma posição muito fácil para se conectar, para vibrar amor com o outro. Então, talvez a gente vai ser cobrado mais também. E para a gente é mais fácil que um cara que fica atrás do computador. Né? Mas, mesmo assim, tem muita gente perdendo essa oportunidade de sentir o próximo. Né? Mesmo todos os dias a pessoa pagando para isso. Né? E mesmo assim tem gente que perde. Infelizmente sim, virou mecânico, né? Virou um Mecânico. robozinho. Exato. Pessoal, aproveite, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa. E Jó, como que você... É que a gente está chegando no final, eu ia puxar outro assunto com você, mas acho que eu vou marcar uma outro dia com você para a gente conversar mais. Manda bala que eu falo pouco. E a gente vai conversando, a gente vai começando a criar várias ideias nós dois.
Nós dois somos perigosos por ficar conversando. De tudo isso, quem está ouvindo a live, quem sentiu algum tipo de conexão, quem está gostando do que você está falando, como que você acha que quem está assistindo, Kiro ou qualquer tipo de pessoa, como que ela pode colocar qualquer coisa que você falou aqui em prática? Qual é a dica que você dá para a pessoa? É a questão do estar presente 100%? A questão de você pensar positivo e tentar ver o positivo de qualquer situação, até dessa pandemia, tem a parte positiva dela. Qual a dica que você pode dar? Sabe que isso de pensar positivo é um defeito que eu tenho. Eu descobri isso há pouco tempo. De não querer encarar as coisas ruins. Eu sempre falei, não, tá tudo bem, tá tudo... Isso é ruim, na verdade, né? Porque até que quando eu assisti aquele desenho Divertidamente, para mim ficou muito claro isso. Que é lógico, a alegria, ela tem que sempre ser maior. E talvez eu tô muito nessa, né? Quem tá comigo em congresso, curso, onde eu tô tem barulho, tem risada, acaba tendo mais essas coisas. Boa. Né? Mas, na verdade, a dor, o medo, a raiva, ela precisa também estar na gente. Eu estou aprendendo a lidar com esses sentimentos também nos últimos anos. É importante, tem feito bem. Então, levar tudo para o positivo hoje não é uma dica que eu dou, tá? Porque eu estou tentando, na verdade, equilibrar um pouco isso. Mesmo achando que sim, vibrar no positivo é muito bom. Mas a dica é 2 dicas. Uma, todo mundo que quiser pegar um estresse físico, um estresse químico, um estresse emocional, e escrever, e não precisa contar para ninguém. É isso que eu falo para as pessoas que vêm aqui. Pega lá, uma coisa errada física, eu fico sentado no sofá errado, e tenta só aquilo mudar todo dia. Você vai se pegar naquela posição errada, e às vezes você vai falar, foda-se, vou ficar aqui porque eu mereço. Beleza, mas todo dia não. Né? Ou menos, mereço 5 minutinhos. Aí você fica 5 minutinhos naquela posição e depois já tenta arrumar uma posição melhor. Arrumar uma coisa química, talvez algo que coma, que vê que não cai bem, começar a conscientizar isso. Quando eu como Pringles, depois eu fico mal. Ou quando eu como pão, ou quando eu como carne, ou quando eu como arroz. Eu como alface e fico péssimo, não é o meu caso, mas beleza, é um estresse químico, mesmo sendo uma alface. Né? Então tenta descobrir o que tem de químico que faz mal. E o estresse emocional, que é o mais difícil. Porque o estresse emocional ele envolve normalmente ambientes onde você já frequenta, pessoas onde você já convive. E você mudar a frequência de uma pessoa que você convive, ou você deixar de conviver com aquela pessoa, ou o ambiente que você mesmo criou muitas vezes, né? Que é a sua casa, o seu trabalho, e você vê que aquele ambiente está te fazendo mal, por isso que o estresse emocional é o mais difícil muitas vezes. Porque envolve coisas que você foi criando para você, que envolve coisa que você não consegue quebrar do nada. Sei que você fuja, muda de nome, né, que é um surto. Então, mas tem coisas menores que dá para ir. Talvez a forma que você lida naquele ambiente, você mudando, aquele ambiente vai ser diferente. Né? Ou talvez um pequeno detalhe, poxa, olha, eu estou vendo que o ambiente aqui fica ruim, o estado emocional me altera, quando tem tal notícia na televisão. Vamos tentar por menos essa notícia, então. Então, a pessoa conscientizar desses estresses físicos, químicos e emocionais, que ela consegue ir reduzindo no dia a dia dela, e tudo devagar. Né? Eu acho que querer uma mudança muito brusca, muito bruta, isso é muito traumático e gera muitos outros problemas para a pessoa, e também, às vezes, ela não consegue manter aquilo por muito tempo. Então, vai numa boa, né? Vai sentindo numa boa como ela consegue ir fazendo isso melhor. É o que eu tento fazer todos os dias na minha vida. Sim, falho pra caramba ainda, mas tento, pelo menos. Eu sei o que eu faço de errado. Tá bom, eu faço errado, mas eu já sei. Então, todos os dias estou tentando fazer melhor. Né? Todos os dias tem que conscientizar, né? Exato. Isso aí. Sensacional. Já tem 4 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que quer saber do Jorge? Fale agora. Jorge, eu quero te agradecer demais. Com certeza a gente vai ficar mais para conversar. Cara, eu vi muito sua evolução desde a época de faculdade e da época que você era aluno e todo o crescimento que você teve. Eu não te acompanho de perto, mas eu sempre estou te acompanhando.
A gente não tem muito contato de se falar todo dia e tudo mais, mas eu sei que a gente tem uma amizade querida e tudo que eu peço, você sempre está disposto. Você é o tipo de cara que eu sei que eu posso contar em todos os projetos e todas as ideias loucas, às vezes, que eu tenho também, você embarca. Então, eu só quero te agradecer demais por você ter E eu que tenho confiado, que por ter agradecer. vindo. Cara, foi sensacional. Eu acho que a gente precisa mais disso. A gente precisa conversar mais sobre essas questões e esse olhar ao outro, né? Acho que principalmente numa época dessa, eu acho que a gente precisa muito disso. Com certeza. É olhar o outro com carinho e se tratar bem, né? Porque a gente primeiro tem que se tratar É o bem para a principal. gente poder tratar o outro. É o Então, principal. eterna gratidão por você. Obrigada por tudo. Muito Se obrigado, Ju. você Obrigadão pelo quiser convite. mandar mensagem para alguém, se você quiser deixar uma mensagem, é todo seu. A live. A mensagem que eu vou deixar aqui é muito engraçado, até porque com essas mudanças, né? Toque de cura, o Jó ficou muito louco. O que o Jó é? O Jó virou paradigma tal, o Jó. O Kirayara, tá tudo certo, Nosso cara. Tá tudo curandeiro. normal comigo, cara. Eu sou a mesma coisa tentando ser melhor cada dia, mas o Jó é o mesmo Jó. Então, se a galera fica, o que aconteceu com o cara? Nossa, ele mudou o nome da empresa. O Jó virou monge. O Jó virou. Cara, é o mesmo cara de sempre. Vamos se encontrar no curso, tomar uma cervejinha no happy hour, tá tudo certo. Então, assim, não precisa virar uma outra pessoa para você ser uma pessoa melhor. Você pode ser a mesma pessoa e tentar ser uma pessoa melhor, né? Ou diferente, pelo menos, se transformar, né? Mas sem deixar de ser quem você já era e quem você foi para chegar onde você chegou. Ninguém chega em algum lugar, então você não pode esquecer quem você é. Então, isso é muito legal, né? As pessoas vêm conversar comigo, até com medo, falam, cara, como que é esse negócio que você... É normal, é igual antes, só que um pouco melhor, para mim. Eu acho que é diferente. Eu falei, cara, é o Jorge. É o É a mesma Jorge. Fala com ele coisa. 2 segundos, é o Jorge. Calma, não mudou, é a mesma pessoa. Vai rir igual, vai fazer as atrapalhadas igual, é a mesma pessoa, confia. Um beijão Mas pro Cleiton, que tá aí, pra Gabi, pro Pedro Ivo, o pessoal que tá acompanhando o Alan Ribeiro. Pô, um monte de gente, o Wallace, que mandou mensagem, um monte de cara muito do bem. E é muito engraçado que quando você tenta melhorar, você vai melhorando, mais pessoas, a Carol Mello, tá aí, Carolina Mello, mais pessoas do bem, a Alexandra Machado, mais pessoas do bem vão aparecendo na sua vida que faz sentido e dá sintonia. São pessoas que você algumas encontra. pessoas somem, né? Cara, é exato. E algumas pessoas somem, porque o cara, nossa, o cara é louco, cara, toque de cura, velho. Então, assim, é muito gostoso como você vai se aproximando de pessoas que faz mais sentido para você, né? E isso é muito legal mesmo. Mas é isso aí, Ju. Acho que vai acabar aqui. Obrigadão, boa noite. Boa noite, obrigado. Beijo pra turma aí. E tamo junto. Tamo junto, sempre. Beleza? Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Até mais. Tchau, galera. Boa noite. Tchau.